A defesa de direitos é o tema da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, a partir de hoje aqui em São Paulo. E para falar conosco sobre esse assunto, está aqui conosco no Jornal da Manhã o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia. Presidente, bom dia, obrigado pela gentileza. Estava conosco aqui, a linha caiu. É um evento grande aqui na região do AMB em São Paulo e com presenças dos ministros do Supremo, entre os convidados, ministro Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além de Luiz Roberto Barroso, além, claro, de outros representantes da área da Justiça e também representantes da Advocacia Brasileira. Um evento grande aqui no AMB em São Paulo, começa hoje, vai durante toda a semana. E esse ano a defesa dos direitos é o tema do evento. Presidente Cláudio Lamáquia, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia Joseval, bom dia ao Vilas, bom dia ao Thiago, bom dia aos nossos ouvintes em especial. Bom, se o tema é defesa dos direitos, é possível compreender ou pelo menos avaliar que a OAB acredita que alguns direitos no país estejam ameaçados. Qual que será o tom desse encontro importante aqui em São Paulo a partir de hoje, presidente? Bom, primeiro nós realizamos hoje, abrimos agora, dentro de algumas horas, o maior evento jurídico do mundo hoje. A Conferência Nacional da Advocacia, ela tem este condão hoje, representa exatamente isso, ou seja, um evento desta magnitude, mais de 20 mil inscritos, e que se revela hoje por todas as situações que nós estamos vivendo, por tudo que está acontecendo no Brasil, é um momento muito importante como marco exatamente da defesa dos direitos fundamentais. Por isso, inclusive, nós temos como tema da conferência exatamente esta expressão dos direitos fundamentais como defesa mesmo, né? Pilares da democracia e conquistas da cidadania. Porque para nós, para a Ordem dos Advogados do Brasil e, sem dúvida nenhuma, para a advocacia brasileira hoje, defender os direitos fundamentais são os verdadeiros pilares de uma democracia e são também a essência da defesa que temos que fazer das conquistas que tivemos ao longo dos anos como cidadãos. Temos uma conferência que tem mais de 250 palestrantes, uma conferência com 40 painéis que trata dos mais diversos temas, que pretende sim, a partir desse debate, a partir do enfrentamento de questões muito importantes hoje para a nossa democracia, contribuirmos um pouco para o Brasil. Professor Vila. Doutor Cláudio Lamáquia, bom dia, Marco Antônio Vila. Eu queria perguntar para o senhor o que o senhor achou da matéria de capa da revista Veja dessa semana, só informando aos nossos ouvintes que a capa tem como título Os Novos Ricos da Lava Jato e na linha fina está a história dos advogados que estão ganhando fortunas para defender empresários e políticos acusados de corrupção. E na capa está um cidadão, um criminalista chamado Adriano Bretas, que enriqueceu na Lava Jato, e a frase dele, abre aspas, desfruto de um padrão de vida que jamais sonhei ter, fecha aspas. O que o senhor achou dessa matéria? Essa matéria, ela não representa, na minha avaliação, a realidade da advocacia brasileira hoje. A advocacia é verdadeiro mundo público, o exercício da advocacia é um mundo público. É uma profissão de luta, é uma profissão de extraordinária dedicação, que, na minha avaliação, não representa, assim, no glamour, no dinheiro, a sua verdadeira retribuição, né? Nós, advogados, falamos em nome do cidadão, pelo cidadão, em respeito ao cidadão. E muitas vezes os advogados acabam sendo mal compreendidos, mal interpretados na sua atuação profissional. Mas a realidade da advocacia não é uma realidade de um profissional hoje que tenha condições econômicas no seu grande bojo, como vemos alguns colegas que têm sim, efetivamente, sucesso profissional. Mas não é, sem dúvida nenhuma, aquela reportagem o espelho da massa de advogados que temos no Brasil hoje, mais de 1.100.000 advogados.
Ô, presidente, só para a gente fechar a nossa conversa, a semana passada foi marcada muito pela discussão sobre o fim do foro privilegiado e inclusive teve uma votação na CCJ na Câmara e o Supremo também discutiu o assunto, mas por um pedido de vista a discussão foi adiada. Eu pergunto, qual que é a posição da OAB em relação a isso? O senhor acha que é preciso acabar com o foro em todas as instâncias? Essa é a posição que continua sendo defendida pela ordem? Olha, o foro privilegiado é uma distorção da nossa democracia, sem dúvida nenhuma. Cria privilégios, né? Justamente aí está o nome, né, do foro tecnicamente conhecido como foro por prerrogativa de função, né, mas ele acaba recebendo este nome popular de foro privilegiado porque ele está hoje, de fato, a blindar inúmeras autoridades da República. Eu, particularmente, e a Ordem dos Advogados do Brasil, tenho uma posição bastante objetiva no que diz respeito à redução substancial do número de agentes públicos e políticos que estão hoje submetidos à prerrogativa de foro. Nós temos que reduzir drasticamente, quiçá, inclusive, até mesmo a terminar com o foro privilegiado, com o instituto do foro privilegiado, mantendo, eventualmente, para os chefes de poder, né, por uma questão muito específica. Agora, nós não podemos ter hoje quase 50 mil autoridades no Brasil sujeitas ao prerrogativo de foro, o que se revela exatamente uma distorção da democracia, porque fere um princípio fundamental, que é exatamente aquele de que todos são iguais perante a lei. Tá? E com o Instituto do Foro, nós vemos que isto não está acontecendo hoje. Peguemos o exemplo do Supremo Tribunal Federal. Tá? O Supremo hoje não consegue julgar os casos que lá estão, primeiro porque é um tribunal constitucional, segundo porque não é um tribunal que tenha na sua feição exatamente o preparo para instruir processos criminais. E terceiro, porque não tem estrutura para efetivamente dar curso a esses processos, o que acaba gerando um benefício para as pessoas que estão sendo eventualmente julgadas pelo Supremo. Presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamarck, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã, bom evento e boa semana, presidente. Muito obrigado a vocês e um abraço muito especial a todos os nossos ouvintes.